Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Hoje o nosso dia especial, da nossa live, podemos encontrar em contato com vocês, mesmo à distância. Hoje Deus tem nos concedido esse privilégio, de nos visitar de bem longe, ver o rosto um do outro de longe. Isso é a ciência multiplicando e Deus permitindo isso para que também completamos o trabalho dele na terra. Devido à velocidade do tempo hoje, e tudo que a inquietação é muito grande, então não há possibilidade de nós nos encontrarmos semanalmente como era antigamente. Hoje mudou, Graças a Deus que temos esse veículo, a internet, que nos ajuda a caminhar nessa caminhada com Deus que temos empreendido. Cada um de nós tomamos decisões, essas decisões têm muito valor lá diante do Senhor, principalmente aquelas que são bem pensadas, que você não faz precipitado, para você, então, trabalha em torno disso. Eu queria ler uma escritura com vocês aqui, que está no livro de Colossenses, que me caiu no coração essa escritura para ler aqui. Diz assim: portanto, se vós ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele na glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintai uns aos outros, mas sede-vos despidos do velho homem com os seus efeitos, e vós vestivos do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Pai Celestial, nós estamos diante de uma coisa séria que é a Tua Palavra, e diante de um povo que é escolhido, que não é a nossa escolha, é a Sua. Isso nos faz tremer diante de Ti, sabendo que temos que usar isso, Senhor, não humanamente, carnalmente, mas com a direção do Teu Espírito. Então, Senhor, prepara-nos agora nesse momento, aqui os que ouvem e nós que vamos falar aqui. Abençoa Teu povo, Teus filhos, Senhor, agora que vão estar atentos, querendo aprender mais de Ti, Senhor. Todos os dias estamos aprendendo, todo momento o Senhor está nos ensinando como andar, como viver, como fazer as coisas da melhor maneira. Eu quero ser nessa noite, Senhor, bem positivo nisso, bem correto na palavra, porque ela vem de Ti, não tem nada que o homem possa fazer aqui. É a Tua palavra, e cada vez que citamos a palavra, ela é viva, ela não morre, ela é a palavra de Deus. Então, obrigado por tudo, meu Pai. Eu te peço agora a bênção, peço a Tua ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, Deus abençoe. Quer saudar os irmãos? Bom, então, vamos dar aqui a continuidade na nossa live. Eu perguntei à irmã Sandra se ela queria saudar os amigos dela, ela disse que não, Então, vamos deixar assim, Talvez que é muito bom a gente ouvir a voz dos amigos, mas também nós estamos diante de uma palavra viva, uma palavra que também faz o seu efeito, tanto espiritual como materialmente. Deus tem os dois lados com o homem justo.
não com o injusto, mas com o justo ele trabalha dos dois lados. Ele faz prosperar, ele faz ter grandes bênçãos que você jamais pensou em ter na vida. Por isso a Bíblia diz que ele fez uns ricos, remediados e uns bem pobres, né? Que para ter o trabalho dos ricos também. Então, Deus foi perfeito em tudo. E nisso nós queremos nos basear a nossa vida no dia a dia. O homem que não trabalha, ele não é um bom homem. A mulher que não assume sua casa não é uma boa mulher, né? Ela deve assumir com responsabilidade e cuidar daquela casa. Aquele palácio é dela, não é do homem. Hoje parece que o homem está mais perto disso do que a mulher, né? Eu acho que isso é uma coisa fora do lugar. Todos devem, cada um cair no seu lugar, porque no rapto vai ser exigido. A mulher deve estar no seu lugar. Eu estava escutando a live passada agora, mas que live foi aquela, né? Escutei toda agora de tarde, ponto por ponto, e pude ver o sentido daquela palavra, Deus falando, a luz apagando a luz. Que coisa, né? Como se explica isso? É aquela luz que nós criamos, aquela luz natural, né? Que não supera a luz de Deus. A luz de Deus é muito forte quando ela entra no novo nascimento da pessoa, ali na alma. E ela produz, a Bíblia diz, Cristo. Cristo é ungido, então a pessoa é ungida para viver aquilo ali que está na alma dela. Ninguém vive a palavra se não tiver o estímulo de Deus por dentro, aquele Espírito Santo trabalhando ali dentro e colocando ele como um cidadão do reino. Cidadão do reino é um proprietário, né? Uma pessoa que assenta e governa ali a sua própria propriedade. Vocês viram no Velho Testamento que só quem substituía a herdade do pai era o filho mais velho. É aquele que tinha a responsabilidade de cuidar os bens do seu pai. Hoje as coisas mudaram. Segue um pouquinho de água para mim. Hoje as coisas mudaram porque nós estamos no outro tempo, né? O modernismo foi avançando, a ciência foi avançando, e hoje houve uma mistura de ricos e pobres, né? E remediados. Mas isso se tornou uma coisa comum, porque hoje o homem se igualou até na veste, né? O homem, se não tem um carro novo, ele pode comprar um usado, mas ele tem um carro, né? Ele diz assim, aquele é o meu carro. Então, assim, essa é a ideia do homem, a carnalidade do homem, os desejos do homem ter essas coisas. Mas para aquele que nasceu, isso não tem muito valor, não. Por isso que Jesus mandou aqui fazer e morrer a velha natureza. A natureza de fora é carne, a de dentro é espírito e vida. A vida é aquela que prospera com a palavra. A morte prospera com o mundo da prosperidade, como eles dizem. E as pessoas se baseiam na prosperidade. E a prosperidade vai ficar por aqui. Vai ser levantada a alma do homem, aquilo que nasceu, que viveu, que foi iluminada pela palavra. Mas o resto vai ficar por aqui, né? Para que ajuste as contas com Deus. Por isso é tão importante nós agora, nesse momento, acertar todas as contas com Deus, né? E quando você investe no banco do céu, ali onde Jesus mandou guardar o tesouro, né? No banco do céu, isto é prosperidade, porque você vai cruzar por cima de toda a carnalidade e vai ter tudo que você quiser naquele dia, quando ele voltar. E quando ele voltar, ele vem buscar os seus filhos, os seus escolhidos, que deram valor à palavra. Porque muitas pessoas pensam assim, bom, eu sou um crente, está estabelecido, você está enganado, meu irmão. Não faça isso. Viva a palavra ou então morrerá.
O profeta diz que há dois lados na vida, o céu e o inferno. Né? Então, as próprias virgens nessa que são nascidas, que têm a casa limpa, vão ter que ficar para trás. Você imagine como o céu é coisa muito severa. E ele só vai levar aquele que encheu-se do Espírito Santo, expôs o sinal de Deus, o batismo do Espírito Santo, na sua pessoa, na sua casa, no seu trabalho, em tudo onde você vive. Esse sinal é exposto. E é dali que sai a sua prosperidade espiritual, não é? Porque as coisas terrenas são passageiras. Jesus não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quer dizer, no mundo tem muitas coisas que chamam a atenção do homem, mas elas não têm valor, não é? Jesus disse, não guardais tesouro aqui onde a traça, a ferrugem corrói, mas armazenar lá onde? Nos céus, aonde não entra o roedor, onde não entra as derrotas, né? Às vezes a gente pensa assim, por que eu estou doente? Isso foi esbanjado no mundo, a nossa saúde. Você sabia? Muitas das vezes, não vou dizer que seja tudo, mas o profeta diz que ela vem do pecado, muitas vezes, a doença. Então, o que gera isso? Nós não sabemos o que semeamos lá atrás. E depois começamos, então, a sentir os sintomas daquela vida que foi recuperada, na verdade, a alma, mas a carne tem marcas, como Paulo falou. Ele disse, eu não posso anular cicatrizes que eu tenho no corpo, porque são cicatrizes visíveis, né, que ficaram as marcas na carne. Mas, de outro lado, ele tinha tomado uma decisão que é contrário ao mundo, contrário às pessoas, contrário às opiniões do mundo, das pessoas, e ele resolveu servir a Deus e deixar essas cartas escritas para nós. Amém. Então veja bem, buscai as coisas que são de cima, se você está em Cristo, quer dizer, estar em Cristo é estar nascido, é ter o Espírito Santo e é viver isso, né? Nós estamos vivendo numa hora que nós temos que buscar algo para nos firmar. Você sabe que o profeta diz que até mesmo um amigo pode tirar Cristo de você. Você sabia? Se ele pensar ao contrário a você. Ele pode tirar a sua opinião e tirar a sua direção para o céu. O céu é a decisão de indivíduos, né? Que a pessoa toma aquela decisão e caminha naquele caminho ali que ele escolheu. Deus não pega ninguém para empurrar ou jogar, não, ele não faz isso. Deus é amor e ele lida com amor, e o amor é uma coisa corretiva. Quando estamos errados, o que ele faz? Nos corrige. Ele não nos deixa andar errado porque o erro vai se acostumando, é como uma lepra, o profeta diz. O pecado é como uma lepra, né? Muitas das vezes a pessoa fica leprosa espiritualmente. Isso é perigoso. Do lado de fora tem aparência, tem beleza, tem tudo, mas do lado de dentro ainda tem algo que precisa consertar. Curar aquela ferida, curar aquela lepra que está ali. A lepra, vocês sabem, a lepra é um sinal de pecado, não é? Ela amaldiçoa, ela é amaldiçoada. Você pode ver o rei Uzias, por exemplo, né? Quando ele caiu em transgressão, tentando fazer o que o sacerdote fazia, isso não era o lugar dele. Em segundos ele estava leproso e ele morreu na casa de leproso. Veja bem. Agora, quando nós pendemos para esse lado, vimos com essa doença do pecado, há um sangue que nos cura aqui. Há um lugar onde nós podemos recuperar isso, né? E caminhar de cabeça erguida e dizer, estou recuperado. Mostrar com as suas palavras, com a sua vida do dia a dia, que tem uma esperança.
que essa esperança não morre, não é? Então, olha aqui, ele diz assim, ó, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Quer dizer, sinal que você está pronto. A qualquer momento que ele chegar, você está pronto. Você não passou os limites da palavra. Você é uma pessoa cuidadosa que cuida da sua vida todos os dias. Eu pensei hoje, eu estava à tarde ali vendo alguma coisa, vendo a própria live, e pensando, o que mais faz as pessoas tropeçar são palavras mal colocadas. E aquilo gera o pecado. A ira, como eu tenho dito, olha aqui, qual é o conselho de Paulo aqui? Vocês estão vendo aqui, ó? Amém. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, quer dizer, a parte de fora, carnal. Ela tem que ser limpa para uma habitação do Espírito Santo, senão nós estamos fazendo uma coisa falsa. Nós estamos trabalhando numa linha de falsidade e quando você vai examinar isso na Bíblia, falsidade com Deus é um pecado grave. A pessoa não pode fingir, porque aquilo pode causar uma situação muito grande. Olha aqui, ó, que estão sobre a terra, prostituição, né? Tanto do lado de fora como do lado de dentro. Isso aqui tem dois lados. No lado de dentro você pode manchar a alma, abafar ela com os desejos da carne. Isso é prostituição contra a palavra de Deus. Agora, pense bem, na parte de fora vem a impureza, né? Que são aqueles desejos carnais, né? Que às vezes você não executa, mas passa pela sua mente. E você confirma isso, como o Tiago disse, você cai, vamos dizer, ele diz assim, o pecado começa nos ouvidos. E se não houver um trancaço nele, se não houver uma força para tirar ele disse assim, ele vai engoda a alma. Aí a pessoa ele já foi o limite, né, do desgaste daquilo que é proibido. Então, impureza, apetite desordenado, né? Isso está em dois lados da vida, na comida e na parte que Deus deixou o homem para se controlar. Pensa bem, mulher para se controlar. Então você está vendo que as coisas de Deus são profundas, não se pode brincar com elas. Eu penso que cada um de nós passou por esse brinquedo e Deus nos viu como criança. Fomos além disso, mas vocês imaginem nesta hora que vivemos agora, como deve ser esse comportamento, como devemos andar com Deus, né? Está vendo? Eu estava ali em São Gabriel e meu irmão veio chorando, ele disse para mim, que irmão, que ceia foi essa para mim? Né? Eu fiquei muito feliz com isso, porque afinal de contas as pessoas estão pensando o que é pureza com Cristo. O que é chegar numa mesa de ceia e, por outro lado, não ficar sem a ceia? É triste porque não pode chegar na outra também. A outra é uma coisa mais séria, a outra é num corpo transformado. Então pensa bem, se não vencermos, o profeta disse assim, ó, eu concordo com você, parar e ajustar. Ele diz, mas acerte tudo e volte para o seu lugar. Certo? Eu acho que isso é possível. Se houver um esforço, né? Um esforço nosso.
Aleluia. Então, veja bem, apetite desordenado, a vil concupiscência, cobiça por tudo que é lado. A mulher cobiça o homem cobiça a mulher. E essas cobiças não vêm só do homem na mulher, não. A mulher também. A internet está em largos passos com isso. Veja bem. E isso é pecado. E o profeta fala na mensagem escolhendo uma noiva, que se a mulher quer casar, o homem quer casar, separe com Deus. E comece a orar e pedir a Ele, Senhor, me aponta aonde eu posso, concluir meu plano. E talvez Ele vai te apontar, que sabe, como aquele que o profeta falou, que vai estar cheiro a gambá. Mas aquele não serve, porque não é moderno, é um homem da roça, é um homem comum. Isso é muito perigoso, então, veja. Então, quando o moço vai por esse lado, ela está fora da concupiscência. Ela está no plano de Deus, ela está desejando as coisas com Deus. Não importa do lado que seja. Mas Paulo disse assim, se não pode fazer isso, faça como eu. Ele era solteirão, não é? Não case. Aleluia. O casamento, nós sabemos que é como que eu vou dizer para vocês, é um privilégio. Quando você encontra uma mulher nas qualidades de mulher. E aquela mulher encontra aquele homem nas qualidades de homem. Que ela não tem que andar empurrando ele para a rua para trabalhar. Ou buscar coisas para dentro de casa. Não. Quem dá as coisas para a rainha não trabalha. Quem dá as coisas para a rainha? Quem mobília a casa? Quem é, Betânia? É o rei, Betânia. Ali é um reinado. Veja. Aleluia. Então veja bem. Davi tinha 500 esposas. E nenhuma delas podia casar com homem algum e nem cobiçar homens. A coisa era fina naquele tempo. Certo? Então o que acontecia? Tinha eunucos para cuidar daquelas mulheres. Não era outra moça que cuidava, não, eram eunucos. Certo? E esses eunucos eram homens limpos, incapazes de viver isso aqui. Eles eram testados e provados. E se eles saíssem fora do limite, eles eram corrigidos duramente. Aleluia. Mas hoje a coisa mudou. Foi além dos limites, né? Então eu estou falando isso aqui porque o Senhor me mandou ler esse capítulo aqui, tá certo? E está trazendo um resultado. Depois você escute essa live sentado como eu fiz. Você vai ver onde Deus entrou nisso. Você pode estar escutando agora, eu também estou escutando a minha pregar. Mas depois que eu pego, vou escutar, eu vejo outra coisa diferente, que me ajuda. E muitas pessoas não fazem isso porque elas dizem, não tenho tempo. Certo? Deus abençoe vocês, meus queridos. Vou ler de novo então. O apetite desordenado, a vil concupiscência, porque isso é uma vileza. Isso é um descaráter no homem. Certo? Amém. E a avareza que é a idolatria, que eu sempre falo para vocês, são ídolos que nós temos escondido. Amém? Aquele moço que chegou para Jesus, você lembra do moço rico? Com muitas riquezas. Hein? E disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tem alguns milionários perguntando isso para o Senhor. Né? Mas a pessoa não vai se salvar por dar bens aos pobres. Ela tem que se salvar obedecendo a palavra no lado de dentro. Então vejam vocês. Que farei para dar a vida eterna? Jesus disse, vai,
e dá tudo aos pobres, e terás um tesouro no céu. Né? Porque ele tinha tudo, ele tinha obedecido, ele obedecia à lei, obedecia a tudo, então ele não precisava de pouca coisa, era somente desprender do quê? Da idolatria. Que é um ídolo isso aí. É um ídolo que a pessoa tem que se dispensar desse ídolo, mandar ele embora. Porque mais cedo ou mais tarde, a consequência vai chegar. O pagamento vai chegar na porta da pessoa. Tá vendo? Então, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Nós vivemos nessas coisas. Certo? Nós vivemos nela. Então, pensem bem. Nós gastávamos o nosso dinheiro naquilo que não era pão. Certo? Aleluia. Então, o que acontecia? Deus nos cobrou isso. E eu não creio que um eleito, nascido lá do princípio, gerado lá, prospere se não se apartar dessas coisas. Certo? Então, mas agora despojemos, quer dizer, arrependemos, estamos lavados, santificados no sangue do Cordeiro. Então não temos mais culpa disso sobre nós. Certo? Também de tudo da ira e da cólera. Né? A cólera é uma raiva. Uma raiva sem limite que as pessoas têm. Basta pisar no pé, pronto. Explode. Até morder, morde. Vendo? Estão vendo, irmãos? Isso é muito bom. Estou falando nessa live aqui, porque isso aqui tanto ajuda os nossos crentes como aqueles que estão nos ouvindo também na live. Certo? Amém. E eu penso que a noiva, nesse dia, nós vamos ter que suportar provas calada. Não vai haver como retrucar as coisas, porque senão nós vamos sair fora da linha. Nós temos que tirar esses ídolos de raiva, de ódio de dentro de nós. Porque esses ídolos vão nos levar a um lugar terrível. Olha, às vezes eu vejo as pessoas assim, aquela criança é nervosa. Sabe onde é que vem aquilo? Você já leu a mensagem? Vem da onde ela vive. Certo? Se aquilo está no pai e na mãe, o que vai acontecer? Aquele espírito, porque são espíritos isso aí, você tem que se conscientizar, irmã querida, que são espíritos que atuam nas pessoas. Se você foi mal no negócio, se você não está indo bem na sua empresa, seja o que for, o que você tem que fazer? É ir diante de Deus caladamente, às vezes não fazer comentários daquilo. Jesus diz, entra para o teu quarto, fala com Deus em segredo e Ele te responderá secretamente. A Bíblia não pode mentir, certo? Não pode. Ela é a verdade. Então, a cólera. E a cólera, ele diz aqui, traz a malícia. O que é a malícia? É uma maldade que as pessoas fazem sem razão contra os outros. Ninguém tem razão. Sabe o que o irmão Brana falou do cristão com razão? O cristão tem razão? O que ele tem então? Pois é. Então, ele diz, o cristão não tem razão. A razão é de Deus. Certo? Não pode haver. Eu sei que tem dias que são transtornados para nós. E você pode também ser meio calado, meio triste, meio magoado, né? Mas não pode ficar assim. Eu tenho pensado muito uma raiz, sabe? Você sabe de uma coisa que Deus tem me mostrado dentro das mensagens também,
que muitas pessoas estão indo ao caminho errado, guardando coisas insignificantes dentro, que são mágoas. Por que não vem na pessoa então? O profeta diz, ainda que ele te mate, você estaria livre. E essas mágoas, então o que acontece? Crentes que saem da igreja, vão embora da igreja porque não gostaram de tal coisa. Isso aqui, irmão, isso aqui não é, a igreja não é brigaiada, a igreja quem limpa é a palavra. Pode que pessoas injustas entrem aqui e se tornem até membros, mas Deus vai tirar eles daqui. Não é com palavras magoadas de alguém que eles vão sair. Eles têm que sair pela palavra, esses espíritos. Então, nós vimos hoje, e às vezes eles avançam para outros lugares, vão até para outras igrejas e tudo mais, magoados. Será que isso vai levá-los no rapto? Falam outras pessoas, eu estou magoado por isso, por aquilo, mas mágoa besta, que não existe isso. Então, quando a gente vai reconhecendo isso, irmão, nós vamos se tornando cidadãos do reino dos céus. Pessoas qualificadas para o reinado do milênio, certo? Porque senão nós não vamos passar no teste. Olha aqui, ó. Amém. Malícia, maledicência que vai além dos limites. Não é uma maledicência, são várias. Das palavras torpe da vossa boca, palavras sem valor. Aquelas que soltamos sem limite, certo? Aleluia, mas eu digo a vocês que Deus tira isso da gente, pode ter certeza. Ele é capaz, se você for diante dele sinceramente, você vai vendo que dentro de você não fica mais nenhum ídolo desse. Você é uma pessoa livre, certo? Livre. E aquele que o Filho libertar, este é livre. Não mintais uns aos outros. Isso é comum. Você sabia? Aleluia. Solta palavras, sem valor. Pois que já despojaste do velho homem, aquele homem carnal que vivia nos deleites do mundo. Olha aqui. E com efeitos agora do Espírito Santo em você. Essa palavra se materializou e está causando muito fruto dentro de você. Expressa pela sua boca, pelos seus ouvidos e pelas suas mãos, os seus pés que não se apressam para o mal, como a Bíblia diz. Então são coisas que nós vamos aprendendo a tomar uma defesa com isso, E revestiste o novo homem pelo conhecimento, daquele que o criou. Então, onde não há grego, nem não há mistura, E eles revestivos como eleitos de Deus. Eleitos é aqueles escolhidos. E ele diz aqui nessa mensagem, crendo em Deus. Mas você tem que olhar para a promessa, que Deus fez a esta é a promessa. Amém. Veja o que está dentro de você, esse é o guia, esse é o poste aonde você se dirige, certo? Então, olhe para a promessa é minha. Deus fez essa promessa para Abraão e os seus filhos, a sua posteridade, certo? Ele diz, isso é do lado de fora, que gera as controvérsias, as maldades, as maledicências, elas vêm do lado de fora, certo? Porque o lado de fora é carnal. Amém? Você sabe que o seu corpo é pecado. Esse corpo foi gerado em pecado. Veio ao mundo falando mentiras,
Então tem que passar por um novo processo, que Jesus falou em São João 3, né, para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não é favor. Do jeito que nós viemos ao mundo, nós não herdamos o outro lado. Deus tem nos chamado e enviou um profeta para mudar nossas atitudes e as nossas vidas. Estão vendo? Se você pensar que você vai colocar uma noiva, alinhar aquela igreja de tal maneira que você diz, essa é a noiva, você nunca chegará a esse ponto. A noiva é um eleito 2 dentro de uma igreja. Os eleitos estão em todos os lugares. Amém. Então, quando você cria uma doutrina que diz assim, bom, aqui só aqui na igreja da mensagem que é salvo. Isso é uma coisa muito má. Certo? Amém. Você perdeu o sentimento por aqueles seus irmãos que estão distantes. Olha aqui. Esta é a razão pela qual tentamos aperfeiçoar o corpo. Amém? Por nós mesmos. Mulheres, deixam o cabelo crescer, vestido comprido, nada do lado de fora desaprova. Hein? Mas lá dentro não tem uma eleição muitas vezes, e quando tem, certo? Se tivesse, mudaria. Porque com tudo que nós temos pregado, olha, irmãos, já dá para chegar à perfeição. Então, do lado de fora, o profeta está dizendo aqui, é que nós queremos aperfeiçoar. Aquela santidade que até a voz muda. De repente, ela arranca algo lá de dentro que você quer nascido, diz, mas que negócio é esse? E às vezes aquele nascido ainda não se ajustou tanto, mas está vendo já. Que aquilo é falsidade e hipocrisia. E aquilo não leva a lugar nenhum. Eu acho que uma pessoa, é real que uma pessoa que nasce, eu sempre estou dizendo, é sapato do nascido, vestido do nascido, cabelo do nascido, tudo isso gera de dentro. E aí está o caráter de uma pessoa mudada, uma pessoa que o profeta diz que saiu não aperfeiçoando o corpo, mas a alma. Não é? Essa é a luz que o profeta diz que é a luz que chegou, apaga. Apaga a velha vida, a luz que você vivia no mundo. Né? Que você não enxergava onde estava o erro, mas agora chegou. E quando chegou, ela bate lá dentro, na quinta costela, onde está a eleição, a predestinação. Vai ser surpresa muito grande. O profeta diz que haverá muitas mulheres de cabelo comprido no inferno. Certo? Mas ele disse, lá no céu não haverá nenhuma de vestido curto. Então, quando nasce, vai tudo para o lugar. É por isso que o profeta diz que o nascimento nós não devemos parar nunca no culto. Porque todos os dias está nascendo aqui, na igreja, filhos de Deus. E nós temos tido prova disso nesses últimos dias. Certo? Que as pessoas estão mudando. Porque a prova de que a palavra está entrando lá no eleito e tirando para fora aquela hipocrisia, aquela coisa que estava lá guardada como um ídolo. Né? Aleluia. Então vejam bem. Vocês lembram quando o profeta estava lendo? Não estou justificando nada aqui. Mas que acusaram ele que aquela irmã estava tocando o teclado com uma veste muito curta, se lembram? Um ministro falou isso. E ele disse, será que ele não sabe? Eu sei,
Eu sei como discernir as coisas, que lá na igreja dele tem uma de cabelo comprido que é uma serra elétrica. A parte de fora é santidade, dentro sai rapinas, isso mesmo. Então ele diz, olha, aleluia, qual delas está certa? Nenhuma. Ele disse, mas essa aqui tem um bom espírito, Deus vai colocar no lugar. Pronto. Pode demorar, né? Que a mudança é bom quando ela venha devagar, que a pessoa vai perdendo os desejos do mundo, aquela coisa que está cristalizada nela ali, né? Que ela vai mudando e se torna uma pessoa, depois, mais tarde, um bom cristão. Então ele diz aqui, ó. Então, aquela alma, ou melhor, sabia que foi o nascido em pecado que você veio? Formando iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, e agora bota uma capa por fora, hein? Vocês não imaginem nós como pastores o que nós percebemos aqui no culto às vezes, hein? A palavra caindo, principalmente quando você entra numa multidão grande. Você vê pessoas impecáveis ali fora. Mas de repente você vê uma atmosfera na volta dela ali, cruel. Certo? Cruel. Por que as pessoas não perdem o desejo pelo futebol? Né? Não perde desejo por jogar carta, por beber, por fumar, são costumes que a pessoa não tira isso de si sem nascimento. Depois que você nasce, você não gosta mais daquilo. Você repudia aquelas coisas. Certo? Amém? Então vejam vocês. Devemos ter todo cuidado, sim, com nossos filhos, com todo mundo, se vocês têm filhos pequenos, né? Mas com isso, o profeta diz, cada um dentro de casa tem que passar pelo novo nascimento. As experiências do pai não servem para levar aquele filho no rapto, ou aquela filha. Então tem que passar pelo novo nascimento. E o novo nascimento é provado isso, é provado na pessoa. Certo? Isso não é uma coisa que é fabricada. No novo nascimento você não fabrica, é uma nova natureza, é a alma de Deus que entra no coração do eleito. Está vendo? Amém? Então, o irmão Branham, aquelas duas mulheres, ele não concordou com nenhuma. Mas ele disse, essa tem um bom espírito. E Deus vai levá-la para o certo. Então, ele abriu um parêntese, né, em favor daquela pessoa que estava ali. Né? Então, veja bem, aquela alma é que dá a forma até que a alma morra, então, e nasça novamente de Deus. Amém? Entenderam? Aleluia, aquela alma morra, então desapareça toda a natureza má que tem dentro da pessoa, certo? Aleluia. Hoje nós estamos vendo o povo muito em festas, né? E lá em Isaías capítulo 4, acredito, não estou bem, mas é por ali, vocês podem procurar. Eles dizem que elas estariam vestidas de festas nesse dia. Certo? Amém. E ele dá a condição das consequências disso depois. Não é no presente. Né? Aleluia. Amém. Irmãos queridos, isso é uma coisa muito séria, né? Mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Tem, não vai ter, tem já. Mesmo chegando.
Porque Deus não retira a eleição de ninguém. Isso é certo. Um eleito não vai ao limite de cruzar a linha. De maneira nenhuma. O eleito, ele ouve e se corrige. Ah? Às vezes nós queremos dominar um animal e não somos dominados. Não dominamos a nós mesmos. Irmãos, então existe uma vida imortal vivendo nesse corpo depois que a alma morre. Que coisa! Uma vida imortal. Você pode estar todo arrasado, mas dentro de você tem algo que lhe estimula, que lhe encoraja, que lhe dá força para você avançar. Certo? Agora, isso é como uma corrente vinda do céu, tá vendo? Que você adquire dentro de você. Como o amago do lado de dentro do homem. O amago está onde? No coração. É lá naquele lugar onde Deus se assenta para governar o homem. Certo? Agora, aceitar Deus governar é um problema, irmãos. É um problema. Certo? As pessoas precisam nascer, senão ela não tem submissão de Deus. Certo? Aleluia. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que Ele. Amém. E Ele habitando ali, não há limite. Não há limite. Irmãos, olha aqui. Vem, Paulo disse, quando conseguiremos mais do que Ele? Vem, Paulo disse, quando conseguiremos mais do que Ele? Vem, Paulo disse, quando faço bem, o mal está perto de mim. Você, humano, é rodeado de vozes, fraquezas que chegam. Mas se você tem lá dentro o nascimento, aquilo vai expurgando, é como um tumor que vai tirando o carnegão. Aleluia. Aquilo vai embora. Pode durar horas, pode durar dias e até uma noite aquela tentação, mas ela tem que te deixar. Ela não pode com a vida de um eleito. De maneira nenhuma. Vejam, e há uma guerra constante, a carne contra o espírito, é o que o Paulo falou em Gálatas 5:22, né? É uma guerra. Aleluia. Amém? O espírito diz, olha, se oculte em Deus. A carne diz, você é livre, você se governa. Esse é o problema. Então, quando o profeta diz que quando você tem o Espírito Santo, ele já tem te domado. Ele quebrou o teu queixo. Certo? E agora, ele governa você para onde quiser. Certo? Amém? Você tem que colocar de lado os seus sentidos. O que é o sentido? Ele alimenta, os 5 sentidos alimentam o corpo carnal. Ele traz consequências, porque eu penso algo, veja que o irmão Branham, eu sempre cuidei isso, lendo as mensagens, ele disse, às vezes eu estava chorando para fazer certas coisas, emocionado e que vai dar certo, que coisa boa. Ele disse, olha, eu esperava. E quando vinha a decisão, dali a 30 dias, 40 dias por aí, até mais, vinha bem diferente daquilo que eu tinha pensado fazer. Veja, as nossas decisões podem nos colocar num terrível lugar. E Deus respeita isso, você sabe? Mesmo você como eleito tem o direito de fazer suas escolhas, né? Desde que não fira a palavra, mas por outro lado, você tem que pensar que se você fosse consultar o Senhor, você não cairia em certas coisas. Nunca cairia.
Consultar é falar com Deus, né? É pedir a Ele que tome conta de você. Olha aqui, ele segue dizendo assim: confiar nele seus sentidos, confiar em Deus os seus sentidos, deixa Ele te governar. Apenas entrar em contato, vê? Amém. Visão, paladar, tato, olfato, audição. Mas para você, você mesmo é aquele Espírito que vive em você, é o que te governa. Tá certo? É o que te governa. Irmãos, isso é bom demais. Olha aqui. Ele diz aqui, é o que te governa então. Governar é dominar. É obedecer a alguém melhor, alguém superior. Alguém que pode te livrar do leão, da onça, das feras, né? Que está hoje retratada nas pessoas. Certo? Aleluia. Então, antes nós combatia aqui, por exemplo, e combatemos até hoje, mas de outras maneiras, a pintura das mulheres. Hoje as unhas são pintadas de tudo que é cor que você pode imaginar, só não tem as cores do arco-íris. É vermelho, roxo, muita coisa, né? Tá vendo? Então veja bem, isso hoje parece que passou essa onda hoje, né? Porque hoje nós aprendemos como lidar, pregar um novo nascimento que liberta as pessoas, sem feri-lo, sem magoá-lo, sem jogar contra a parede. Hoje Deus nos ensinou a trabalhar com o Evangelho, não é? Amém. E a prova está aí. Então, os próprios batismos que nós batizávamos, nós recomendava às pessoas tudo, cada recomendação, né? Como se aquilo tivesse valor. Hoje nós trouxemos uma pessoa para dentro da igreja, em poucos cultos ela está mudada. Se ela tem uma eleição ali dentro, duvido. Certo? Amém? Agora eu entendo por que o irmão Brana levou alguém fumando para o tanque desse batismo. Né? Por quê? Porque ele tinha algo a mais além do que o cigarro, para dar para as pessoas. Era pregar esse novo nascimento e mostrar como mudar de direção em tudo isso. Irmãos, olha aqui, eu estou quase encerrando, mas agora você mesmo é aquele Espírito que vive em você mesmo. Os 5 sentidos, então, não te governam mais. Amém. Agora eles não te levam mais para o baile, não te levam mais para o cinema, não te levam mais para os campos de jogo. Né? E isso aí você controla isso agora. Certo? Você é controlado. Então olha aqui. Amém. Então ele diz assim, ó, quando esse foi restaurado, o velho homem morreu em você. Olha. E quando ele foi restaurado, então, o novo homem nasceu novamente. Esse é uma parte de Deus agora, esse homem. Mas ele era sujo. Ele vivia no mundo, no pecado, agora quer ser crente, o que eles dizem. Agora ele não quer ser crente, agora ele é nascido. Agora ele é um cidadão do céu, ele mudou de natureza. Esse é o negócio. Olha aqui. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Hein? Como você pega aquela rosa, tem no jardim ali, aquela rosa bonita que vai desabrochando, e você fica encantado. Cheira aquele lírio que tem ali no jardim. Vê o perfume que ele tem. E aquilo não vem de fora dele, vem de dentro da flor. É isso que ele está mostrando aqui. O que nós produzimos. Olha aqui.
Então ele diz, um rebento do Criador você é. Então, você vem desabrochando de dentro para fora e Deus te observando. Meu filho, minha filha querida mudou. Que coisa. Quando que Deus vai poder dizer para nós, filho, você está pronto? Hein? Então espere, eu vou chegar a qualquer momento. Você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então, você pode crer nas coisas impossíveis. Impossíveis. Amém. Porque você é formado de Deus. É uma obra de milagre que Deus fez. Certo? E o milagre, eu vi um testemunho de um pregador de cura divina, chamava-se Mauro Cirulo, esse pregador. Acredito que ele andou nas reuniões do Irmão naquele tempo. E ele disse que estava um pastor perto dele, assim, quando ele estava orando por uma pessoa doente, tinha um papo muito grande. E ele colocou o testemunho dizendo assim, eu olhando para aquele papo não vi sumir. Como você explica isso? Está chegando para nós a cura divina real agora. Com certeza. Os dias estão se tornando maravilhosos para nós. Certo? Então, porque você é formado de Deus, um milagre. Você é parte dele agora. Aleluia. Glória a Deus. Teria sido natural para mim beber, meu pai também bebia. Ele podia ser um bêbado, não é? Um fumante, ele está dizendo aqui. Meu pai fumava, bebia. Minhas gerações antes de mim. Alguém disse, por que você não fumou, nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto, antes de entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão, veja você, a conversão do princípio, da eleição, da predestinação, certo? E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo do Senhor se colocou onde eu estava. Essa era a diferença. Aquela semente, quando estava lá no chão, foi nascida, mudada. Amém? De carrapicho a trigo. Por fora tinha aparência de carrapicho, era contagioso, mas de dentro começou a gerar pão, alimento, produzindo alimento para as pessoas. Deu todas essas voltas no mundo alimentando e nunca esvaziou a mesa. Nunca lhe faltou condição de trazer alimento, irmãos. Eu podia ir muito longe com isso aqui, mas eu vou parar por aqui. Quero agradecer vocês que estão ouvindo aí do outro lado. Eu sei que tem alguém precisando disso aí que ouviram. Porque às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e não sabe como nascer. Não sabe como produzir aquele nascimento. Como viver aquilo ali. Certo? Mas em tudo, dai graça, diz a Bíblia. Deus é capaz. Eu ainda estou mantendo essas lives porque eu sei que alguém está precisando ainda. E não só os meus membros, mas eu sei que tem muita gente aí que está escutando a live. E está precisando disso, desse alento. Certo? Porque às vezes você pensa assim, a pessoa está dentro de uma igreja, está pensando em festa. E coisa, e festa, e barulho, e juntar juventude aqui, juventude ali, fazendo barulho. E as pessoas viram mundanas. Certo? Mas, por outro lado, você vê ainda homens sinceros nesse país.
que estão pregando a palavra e que estão esperando esse dia desabrochar, como disse o profeta aqui. Lembre-se, quando aquela flor começar a desabrochar, você vai todos os dias olhar ela. Um dia você vai chegar, ela vai estar desabrochada. Ela não desabrocha num dia, numa noite. Não, preste atenção. Vão lá no jardim olhar. E um dia você vai chegar, ela está totalmente desabrochada, lançando o seu perfume. Obrigado, irmãos, por tudo. Não vou fazer mais comentários. Fim da semana, culto sábado aqui, se Deus quiser. Né? Domingo de manhã vamos ter a escola normal, culto à noite. Esse fim de semana é culto normal aqui no tabernáculo, irmãos. Procure estar aqui. São os últimos cultos que nós estamos tendo, preste atenção. Não vai ter muitos para frente, não. Não pense isso. Porque a palavra, eu tenho um hino que eu ouvi que diz assim, a rosa que eu amo ainda não chegou, né? Ela vai chegar um dia desses, desabrochada. Então, vamos nos aproximar de Deus. Vamos nos aproximar, certo? Deus abençoe todos vocês, é uma satisfação muito grande eu poder falar a todos vocês, meus queridos irmãos, né? E avisar também a irmã Nora Nem lá no Maurício que nós vamos chegar lá depois da ceia, do fim da semana da ceia. Na próxima semana nós vamos marcar o dia que nós vamos estar lá, tá certo? Ainda, mas está o projeto pronto, se o Senhor assim permitir. Né? Os irmãos do Baquini também me esperem no sábado antes da ceia, né? Esperem por aí, porque eu vou dar uma chegada por aí para ver vocês, né? E vocês de todos os lugares aí, Deus abençoe vocês, aí onde nós andamos, Santa Maria, São Cepé, né? Por tudo aí. Foi um tempo muito maravilhoso que a gente teve. Deus abençoe todos aí por aí, né? Que estão ligados à live. Se você não está ligado à live, você está perdendo alguma coisa. Certo? Se assente, escute novamente essa live, que ela vai te ajudar muito e muito, né? Então, irmão, se tiver alguém doente, simplesmente levante a mão onde você está agora, que nós vamos orar, certo? Deus abençoe todos vocês aí, aqueles irmãos que estão precisando da nossa oração. Lembramos do irmão Durvalino, a família dele, né? Ali, irmã Helena. Deus abençoe nossos queridos ali, né? Se tiver mais alguém, então deixe sua mão levantada. Deus nos guarde no seu amor. A filha da Hermanice, Tamires. A filha da Hermanice. A filha da Hermanice, desculpe, estava esquecendo já, né? Tamires, né? Vamos orar por ela também. Ela tem uma alma lá dentro, né? Deus sabe trabalhar como Ele sabe muito fazer as coisas certas, né? Então, irmãos, vamos agora orar então. Pai Celestial, quero dizer ao Senhor que eu não fabriquei essa mensagem. O Senhor me deu certamente aqui, porque havia uma necessidade, Senhor. E que isso possa ir ao encontro da pessoa necessitada, como todos nós precisamos disso. Mas eu sei que o Senhor sempre tem alguém que precisa mais. Senhor, que isso possa atingir o coração dos seus filhos e que eles possam formalizar essa palavra dentro de si, trazendo vida, nascimento, produzindo esse desabrocho dessa flor, meu Senhor, por dentro. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos os teus filhos, Senhor. Ali a Tamires, ajuda ela, Senhor, que ela se recupere. Deus, o Senhor possa ouvir nossa oração e que ela faça propósitos contigo, Senhor, para sair desse problema. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, também pelo irmão Dorvalino, pela família dele, irmã Helena ali, Senhor, a filha, pedimos a bênção em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe.